noite, amigos do Toque de Bola. Estamos juntos mais uma vez para a gente bater um papo com pessoas interessantes. Hoje tem um parceiro aqui, um amigo, né, que me acompanha. Às vezes, 3 vezes ao dia é complicado, né? Vicia, né? E eu estou complicado, estou preocupado com essa história, que é o Gustavo Luquezzi. Ele participa com a gente na CBN, participa com a gente na ESPN, participa com a gente no Tá na Rede e agora quer se meter também no Toque de Bola. Brincadeira o negócio desse, mas está aqui com a gente. E o Alexandre Faria, que é o diretor executivo do esporte, está com a gente também para a gente conhecer um pouco mais do executivo que esteve no Náutico, né, no ano passado, e que agora está defendendo o Esporte Clube do Recife. E para falar também desse momento, claro, que vive o esporte tem um jogo importante amanhã contra o Cruzeiro, e tem a decisão contra o Bahia, depois tem decisão contra o Salgueiro, depois tem decisão com o Botafogo, depois tem decisão com quem vier na Sul-Americana, que não se sabe ainda, vai ter sorteio. Enfim, é decisão. E antes de começar o programa, a última palavra que eu vi do Alexandre Faria foi pressão. Está bem no aspecto de saúde, você é hipertenso, está tomando os remédios direitinho. Boa noite, seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Léo. Boa noite, Gustavo. Não, estou tranquilo. Tenho uma saúde, graças a Deus, perfeita, né? Tento me cuidar. De meia-noite às 6, né? Que a gente não faz nada, porque o esporte tem sugado da gente o tempo todo. A gente tenta fazer uma atividade física e tal, mas graças a Deus minha saúde está boa. Disso aí eu não posso reclamar de jeito nenhum. Já esse rapaz aqui, a gente tem que fazer algumas ressalvas, né, Luquezzi? Está meio branco, meio pálido. Quem? Boa noite, tudo bem? Quem está meio branco? Você está meio pálido. Eu acho que é a luz ali atrás. Não, eu tenho uma pele meio nórdica. Nórdica, tipo, né, Dinamarca, uma coisa assim mais, né? Você sabe que eu sou... A minha também é do outro lado, também é África, alguma coisa mais desse Exatamente. tipo. Meu avô era de Ribeirão, ó, que é zona da mata aqui, mas vê, sei lá, vai que um Eu dinamarquês... tinha parente também em Buenos Aires, aqui pertinho aqui de Sim, Baúba. sim. Do mesmo jeito que eu sempre vou para Bariloche passear, que é um privê em Gravatar. Eu privê em Gravatar, que tem aqui. Eu também vou no Grenoble, vê que coisa legal. Você vê como é liso, mas Falar, tudo liso e pomposo. Vamos esquecer isso. Vamos começar o próximo polêmico com você, Faria. Você falou, eu me cuido, coisa e tal, e no programa da ESPN essa semana a gente falou de 35 jogos realizados pelo esporte. Eu fiz um debate muito polêmico sobre a questão do estado físico e mental do jogador. E até conversei com o Cook sobre isso. O Cook é o atual coordenador técnico. Meu amigo. Você conhece bem? Meu amigo, gente da melhor qualidade. O Cook, ele é muito sincero no que ele fala. E quando a gente usa a palavra, ou alguém usa a palavra cansaço no futebol, o Cook ele fica maluco. Porque ele diz assim, cansado, tá quem sai de manhã com a foice para cortar cana e volta às 5 da tarde no pau de arara. E quando ele para analisar a semana do jogador, e você falou um pouco disso no Bate-Bola Brasil, Bate-Bola Bom Dia, para ressaltar o lado da falta de treino que teve o Ney Franco desde que chegou. E aí você expôs qual é a semana do jogador. Ele joga pesado 2 horas, alta intensidade. Aí ele descansa para recuperar na segunda-feira. Na terça ele faz um trabalho tático, conversa alguma coisa a mais, faz finalizações, alguma coisa assim. Na quarta ele joga 2 horas intensas. Na quinta ele descansa e recupera de novo. Na sexta ele faz um coletivozinho de 40 minutos, 50 minutos, tático, coisa e tal. No sábado um rachão e vai jogar de novo no domingo. Quando você pega a semana do jogador, Faria, você pega 6 horas intensas, numa semana, em 8 dias. Para uma classe que tem um mês de férias, graças a Deus vocês conseguiram isso hoje em dia. Depois tem um mês de pré-temporada. E aí vai para o ano normal. Desde que o mundo é mundo, que o jogo acontece domingo, quarta e domingo. Isso falado por Cook. Domingo, quarta e domingo sempre foi a tônica, sempre foi a lógica. Se você for comparar o futebol de antigamente com o futebol de hoje, claro que mudou muito. Você corre hoje 10 a 14 quilômetros no jogador de futebol. Mas mesmo assim, quando você para analisar 14 quilômetros, recuperação, 72 horas depois, 14 quilômetros, recuperação, 72 horas depois, 14 quilômetros. E se você levar em consideração que o jogador não gosta de treinar, que ele prefere jogar pela vitrine, pelo prazer e fundamentalmente pelo bicho que ele recebe a cada jogo, como é que pode se encaixar a palavra cansaço nesse contexto, Faria? Bom, Léo, eu acho que talvez a palavra não seria cansaço, seria desgaste, né? Que é uma diferença grande, né? Eu já vi vários jogadores jogarem cansados e jogarem muito bem. Agora, quando o cara está com um desgaste excessivo, e aí a gente está falando de musculatura, de resistência e até da parte psicológica, é mais difícil, né? E a comparação, ela não pode ser assim, simplória, do ponto de vista de que sempre foi domingo e quarta, domingo e quarta. Sempre foi domingo e quarta, mas era normalmente domingo, quarta, domingo, domingo, quarta, domingo, domingo, quarta, domingo. Sempre havia uma semana cheia de intervalo no meio. Depende de onde.
faria? Não, se a gente for, por exemplo, no caso do esporte, nós estamos aqui há 108 dias de trabalho, nós não tivemos nenhuma semana cheia. Nesses 108 dias foi domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Vocês sabiam que ia ser assim? A gente sabia se a gente passasse Sim, das competições. sim. Mas ia Por querer isso que eu passar. falo, eu não estou reclamando de ser assim, não. Reclame não. Ninguém do esporte está reclamando, nós estamos constatando, entendeu? E eu quero que continue assim. Mas quando Porque eu quero passar pelo Botafogo, eu quero passar a próxima fase da Sul-Americana e quero continuar. Agora, é uma constatação. Por quê? Porque o esporte é um clube que trabalha com muita seriedade do ponto de vista administrativo. E o esporte tem um orçamento limitado, principalmente em relação aos grandes centros, porque o poder econômico regional aqui, ele é inferior ao eixo Rio-São Paulo. Isso é fato, isso é uma questão macroeconômica, é uma questão nacional. A mídia aqui investe menos do que investe no Rio-São Paulo. Você pega um patrocinador de camisa do esporte, o esporte tem uma receita anual de cerca de 7 milhões. O Palmeiras tem de 72. Então nós estamos falando de 1/10. Então eu preciso, no meu elenco de 31 atletas, ter 14 atletas da base, primeiro, porque a gente valoriza a base para negociação, e segundo, porque o orçamento não comporta eu contratar 31 atletas. Então essa questão é uma constatação. Então quando a gente pega um jogador igual o Fabrício, por exemplo, um menino de 18 anos, como é que está cansado? Só que o Fabrício, todos os jogos, sem exceção que ele está em campo, desde o primeiro jogo que ele jogou, até o último jogo que ele jogou contra o Bahia, o Fabrício foi o líder em quilometragem. É uma característica dele. Mas essa liderança e esse limite, ele não é defensável? Se você Claro. jogar domingo, quarta e domingo? Claro que ele é defensável, desde que você tenha nesse período pelo menos uma semana. Porque quando eu falo que ele é líder em quilometragem, Léo, ele correu 12,5 km, diferente de 5 quilômetros, quando era 7, 8 anos atrás. Eu estou falando de pouco tempo. O futebol antes era jogado em 80, 90 metros, hoje ele é jogado em 30. Então o nível de intensidade do jogo hoje ele é muito maior, isso é um fato científico. Por que que hoje um time muito pior encara muito mais com frequência time de mais capacidade? Porque hoje a questão física está muito mais elevada. Entendeu? Isso é um fato. O futebol hoje ele é muito mais físico do que há anos atrás. Essa discussão ela é muito ampla e você puxou um assunto que é muito importante, que é a história da disparidade financeira dos outros clubes. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte, Faria. Eu tenho conversado bastante com vários preparadores físicos. Esses números que você coloca não são números irreais, não. Eles acontecem, mas eles variam muito. De competição, por exemplo, você falou, era domingo, quarta, domingo, domingo, quarta, domingo. Aqui não. Aqui era domingo, quarta, a vida inteira. Sim. A vida inteira sempre foi. O que acontecia era que o Campeonato Brasileiro, ele era condensado até mesmo, às vezes, no primeiro semestre, de fevereiro, até julho e agosto e até dezembro o Campeonato Estadual. Mas era domingo, quarta e domingo. Com relação aos 5 quilômetros que você fala, quando a gente analisa a Copa de 70, por exemplo, vai buscar o futebol da Copa de 70, você pode participar também, não precisa só ficar dormindo não, tá, Gustavo? Quando quiser. Estou escutando atentamente. Em 1970, quando se fala assim, era lento o jogo, o Gerson parava e ninguém dava combate, ele metia. Alguns historiadores vão observar o jogo e quando veio o jogo na íntegra, falam não era bem assim. Quando você for ver, e eu já tive essa curiosidade e fui assistir ao jogo inteiro, várias vezes inclusive, tem futebol para mim é atração, então eu estava no estádio lá em Pasadena, mas nunca consegui rever o jogo Brasil-Itália na final de 94, porque eu achei aquele jogo ridículo, inclusive a prorrogação com um pouquinho mais de emoção. Mas eu já vi N vezes Brasil e Argentina na Copa de 82, porque é um show de tática, técnica e de movimentação. O Brasil não jogava com ponta direita fixo. Ele tinha Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, então fica um buraco do lado direito. Esse buraco ele era preenchido, o Tele fazia de propósito. Se você olhar, tem um gol do Serginho contra a Argentina, em que a bola é cruzada pelo Falcão. Tem um gol do Sócrates que entra contra a Itália e bate no canto. Então, o goleiro e a trave. Intensa a movimentação dos jogadores naquela partida. Então, estamos falando de 82. O que você fala de diminuir os espaços. Acontece hoje que fica mais difícil de você abrir uma disparidade, porque o lado físico ele faz a diferença. Na época, os jogadores eram pegos de Kombi, iam jogar, depois jogavam e iam embora para trabalhar em algum canto. Mas só tem uma diferença aí, lhe corrigindo com todo respeito pela sua idade. Pela dele, tá falando com você, viu, Faria? Não, você mesmo não corra não. Os jogos de 70 e 82 eu revi 1000 vezes. Eles eram velozes. Fala 900 que eu concordo, mas 1000 vezes você não reviu. 999. Não é verdade que era intensa a movimentação.
Não com a intensidade que é hoje. As ultrapassagens Não com a eram feitas. intensidade que é hoje. As Você ultrapassagens... pega os jogadores trotando. Pega os jogadores calma, trotando. Vê se eles calma, param calma, tanto como calma. hoje. Pega. Calma. Então, mas a intensidade que eu falo é o extremo que você vai. Os jogadores hoje em dia eles se movimentam com muito mais extremidade do que antigamente. Antigamente as ultrapassagens, você citou 2 gols aí que foram ultrapassagens. Não, mas não é só isso, Luquez. Se você olhar o gol Você do pega a Júnior. O gol do Qual a Júnior. explosão que tem? Há vários, pô. A explosão que você tem hoje, a cada momento do jogo, a explosão o tempo todo. Olha, tem o jogador dá o pique e a explosão desgasta Guga, muito mais do que você trotar. Isso é tão polêmico, eu já discuti tanto isso, que se você vai, por exemplo, para Pelé, né? Pelé não jogaria hoje o que jogou naquela época. Pelé, ele era um atleta com uma complexão física tão perfeita para a época, que ele era garoto propaganda da Vitasay, de vitamínico. Você olhava Pelé, ele tinha drible para a direita, drible para a esquerda, impulsão, chute direita, chute esquerda. E se você observar os gols que Maradona fez na Copa de 86, que são tão ilustrados hoje, falados, pega o DVD Pelé Eterno. Ele fez 300 daquele, né? Você viu a sequência do que ele faz? Porque a gente não tinha essas imagens. As imagens que a gente tem do Pelé são 50 gols do grande gol, não é gol, o grande momento de futebol. Aí você vai pegar a imagem lá da Itália, você vai pegar a imagem de outros países. Aí vem uma sequência no Pelé Eterno, que aquele gol do Maradona, ele fica sendo ridículo, porque ele sai fazendo, eles botam uma trilhazinha e sai Pelé. Gol. Gol. Não, Pelé, impressionante, cara. Pelé fez 1.286 gols, gente. Não, ia contar quem acontece. Pegou os gols lá dos quartel. Então tá bom, 1.100. Tá, pronto. Tira 100 foram no 150. quartel. Vamos voltar a falar de jogador de futebol. Vamos. Pelé não... Tá, mas não conta, né? Pelé tá, não. tá bom. Mas Pelé hoje seria talvez muito melhor do que ele foi, Pois porque é, hoje ele teria uma pois mídia é. que não tinha. Pois é, e o Isso aí, Newton- ó, o Pelé é não, fora da curva. Não só isso, e a história, da capacidade que ele teria, né, hoje, com jogadores mais bem preparados Sim, fisicamente também, sim. porque era só ele bem preparado fisicamente, não Não, tinha e outra dele. coisa, chuteira, bola, campo. Pô, brincadeira. o que O ele Pelé fazia. chutava, dava que aquelas se compara pancadas. Aqueles cocos, né? Aqueles cocos, aquelas bolas. Tudo que se compara dessa coisa do zagueiro era mais lento, mais Pelé... Se fosse tão fácil como fala, tinham surgido 10 Pelés, 15 Pois Pelés, é, só teve um. Mas eu só queria finalizar essa história do cansaço para entrar nesse outro assunto que eu acho mais importante, e é mais a tua área do que a parte física, que é a parte de como formar um elenco legal com essa disparidade financeira que existe entre os outros clubes. É dizer o seguinte, a única preocupação que eu tenho, Faria, é em não ficar sendo a cartilha, não é só do esporte não, de vários clubes do Brasil. Quando você começa a dar entrevista, eu vi um diretor do esporte falar, no esporte fez um planejamento para estar voando no final do Campeonato Brasileiro, amigão. Você nunca mais esquece isso. Não esqueço, porque você não pode estar falando de novembro, se você acabou de dizer, eu estou com 5 competições agora, eu vou pensar como vai estar em novembro, não sei se eu vou estar vivo. Então você não pode planejar dessa maneira. É aquela coisa filosófica, não existe o amanhã... Sei de hoje, claro, não tem. Você Então, adora dizer adoro dizer isso também. Tem que pensar no hoje, é day by day, é step by step, ponto a ponto, degrau a degrau, é jogo a jogo. E quando eu digo vocês, não é você, quando vocês, dirigentes, começam a dizer ou desgaste ou cansaço, aí entra a outra palavra que você usou aqui, psicológico. Eu dei um exemplo aqui prático e que você faça essa experiência qualquer dia, se você quiser. Eu peguei 4 pessoas e fui para o interior que eu sempre iria, que ele fica a 720 quilômetros daqui do Recife. Minha nossa. É Santa Maria da Boa Vista, indo por Serra Talhada. Se for por dentro da 620, pela terra do Fábio, lá dá 620 quilômetros para chegar lá. E eu falei que nós íamos sair 3 horas da manhã e íamos chegar às 3 da tarde, ou seja, seriam 12 horas de viagem. Lá em casa, 2 crianças, inclusive. Se prepararam psicologicamente, beleza, deitaram. Quando chegou 10 horas da manhã, ele já estava um pouco, começou a dar aquela coisa, ele fez, nós vamos tomar café onde? Eu falei, em casa, chegamos. E a viagem foi tranquila e foi absoluta. Se eu falasse 12 horas, se eu falasse que era o tempo normal, eles já estavam cansados mais cedo. Quando a gente começa a falar o tempo inteiro em cansaço, acho que até o próprio psicológico do jogador, ele começa a sentir, a acusar. Por que é que o preparador físico fica, vamos lá, faltam 2 minutos, mentira, faltam 10 ainda, faltam 2 minutos, vamos lá, e o cara vai. É só isso que me preocupa, Faria, é que diminuísse essa coisa da aspas. Mas você desculpa acha que prévia. o esporte tem adotado esse discurso de cansaço? Eu acho que lá Não vejo, atrás, né? quando o Arnaldo fala assim, vamos priorizar, eu falei isso para ele pessoalmente, o Arnaldo é parceiro, vamos priorizar, tem que entender que o esporte está na maratona de jogos, tem que entender que o esporte... Constatar é uma coisa, mas não vai jogar isso como o que eu tenho visto, não só o esporte não, Santa Cruz, Náutico e os outros também menos, estão jogando menos inclusive, mas dizendo, vocês querem que rendam... O Vitor Ferraz, jogador do Santos, para sair daqui.
pegou um voo de São Paulo para cá, 3 horas de duração, e falou assim, vocês não vão esperar um bom futebol depois da gente ter voado 3 horas. Não. Esse é o ponto só que eu queria deixar esse alerta. Não, mas a gente está, agradeço aí seu alerta, mas a gente está muito consciente da responsabilidade que a gente tem, e cansaço não será desculpa, entendeu? É pesado, sem dúvida que é, mas o Esporte Clube do Recife hoje tem uma estrutura que não deve nada a nenhum clube do mundo, eu nem digo do Brasil, do mundo. O esporte hoje tem um centro de treinamento, uma estrutura de recuperação de atletas que é uma coisa fabulosa, entendeu? Então, isso aí não é desculpa. É uma constatação, não tem como. A gente vê lesões agora, né, recentes que a gente teve, né, de Lênis, Ronaldo, Diego, que são lesões provocadas por um excesso de uso numa intensidade muito alta, como disse o Gustavo. Mas é uma coisa que tem que estar dentro do escopo, né, do nosso planejamento. Agora, a justificativa que a gente tem que dar é orçamentária. Não vamos esperar que a gente tenha 2 Diego Souza, 2 Richelli, 2 Durval, porque isso não tem condição, entendeu? Não tem condição. Na hora que a gente perde um atleta desse, nem sempre a reposição é do mesmo nível. Não adianta a gente sonhar que vai ser do mesmo nível, porque não é. Não adianta ficar querendo enganar o torcedor. Ah, o Richelli está suspenso, tem que ter um outro jogador do mesmo nível do Richelli. Não tem, gente. Não tem no Brasil. Tanto não tem que todo clube do Brasil que é ele. Então não é simples assim. Vamos voltar já já, e aí a gente vai falar dessa história, né? De como. Será que não é o apartheid que continua acontecendo no Brasil? Antigamente foi Clube dos 13 e os demais. Será que não é a mesma coisa camuflada com um orçamento muito mais poupudo dos clubes do Sul-Sudeste em relação a nós aqui do Norte e Nordeste do Brasil? Voltamos já. Voltamos com o nosso toque de bola. Hoje está elegante aqui, né? Hoje não é itinerante, a gente está com um cenário bonito, claro. Né? Em homenagem ao Gustavo Luquezzi, né? Até porque para você conseguir fazer o feio ficar bonito é complicado pra caramba. Então foi complicado, foi câmera de um lado, luz daqui, luz dali. A elegância está aqui, concentrada aqui. Tá concentrada ali. E a humildade também. Humildade. E o que incomoda é a tua gargalhada, né? A gargalhada que incomoda nessa história. Deixa eu só, antes de passar esse assunto. À vontade. A parte psicológica, a gente fala isso. Muitas pessoas acham isso meio, entre aspas, frescura, né? O do cansaço psicológico. Um exemplo maior que eu sempre dou é os vários casos de times que caíram na Libertadores e foram rebaixados. Porque é o seguinte, você bota um objetivo na cabeça de um grupo, você vai assim, vamos até o pau, como você disse. Faltam só 2, faltam 10 competições. Quando esse objetivo maior cai, para você remotivar esse pessoal é muito difícil. Pessoal, o Goiás, se eu não me engano, eu tenho uns 3 casos de times que estavam na Libertadores, estavam num ano fantástico, caíram, foram rebaixados. O Sport é um caso desse, de 2009. Sim. E aí é muito difícil remotivar. É aquele cansaço psicológico. Pô, a gente doou tudo para esse objetivo. Já vem outro objetivo grande de novo. Não, deixa eu descansar um pouquinho. E às vezes acontece. Às vezes é preguiça de jogador, mas o cansaço psicológico afeta muito. Gustavo, só outra coisa aqui que é importante dizer para o torcedor, de um modo geral, é a identificação que alguns atletas especificamente têm com o clube, entendeu? O torcedor fala, pô, o cara é mercenário, o cara está jogando pelo dinheiro, tá? Claro que existem isso, como existe em toda profissão, claro. Mas tem o que não é. E aqui eu quero usar, por exemplo, o exemplo do Richelli, né? Que muita gente fala que o jogo contra o Santa Cruz, ele passou da conta, parará na provocação. Só que é o seguinte, ele está aqui há 6 anos, entendeu? E ele falou para mim, ele falou, Alexandre, eu estou aqui há 6 anos tomando pau dos caras, os caras conversando fiado. Aí vem um cara lá, vai pisar no escudo do meu clube e tal. Então tem todo esse envolvimento que o cara se envolve, o cara se estabelece aqui, o filho dele nasceu aqui, está nascendo outro filho amanhã aqui, recifense. O cara cria esse vínculo e vira torcedor do clube. Aí eu assisti, por exemplo, tem um lugar que a comissão técnica assiste o jogo na ilha, né? Contra o Bahia, o Richelli estava lá com a gente. Estava o Richelli, o Ronaldo Alves, o Mena, o pessoal da comissão técnica. O Richelli estava assistindo o jogo enlouquecido. Entendeu? E o cara se envolve, ele é um torcedor dentro de campo. Então, quando a gente fala, pô, vamos virar a chave, né? Nós estamos disputando uma Sul-Americana, agora é um brasileiro. Sai do brasileiro, é Copa do Nordeste. Aí a Copa do Nordeste volta para o brasileiro. Aí agora é um estadual. Não é uma coisa simples, porque tem um envolvimento emocional. Porque a gente sai na rua, qualquer pessoa, você vai na padaria, você vai, ninguém está nem aí. O cara, você sai com um atleta desse, por exemplo, com a identificação que ele tem no clube, ele não consegue ir na padaria. É impressionante. Agora é tal da selfie. No meu tempo era autógrafo, né? No nosso, né, Léo? Agora não tem mais autógrafo, já reparou isso? Não tem, claro. Agora é selfie. No guardanapo, você vai querer guardar uma assinatura do guardanapo? Não dá. Faz uma selfie, eu posso tirar uma foto, O cara não anda 10 metros sem tirar 2 ou 3 fotos.
Então existe um envolvimento, sim. Então a questão psicológica hoje, com as mídias sociais, vamos falar, mas mudou ano passado, isso é frescura. Não é, gente. Infelizmente a gente tem que mudar. Eu tenho filho pequeno, eu falo com a minha mulher, pô, a gente tem que controlar e tal. Às vezes as meninas querem ficar mexendo no iPad, no telefone. Mas infelizmente é assim. A gente tem que adaptar aos novos mundos. Então hoje a jornal, né? Eu adoro ler jornal físico, mas às vezes eu vou ler jornal, eu já sei as notícias todas que estão lá. Vê só, Faria, você fala algo muito importante que me veio à mente agora. Eu sempre fui favorável à psicologia no futebol, sempre. Existem treinadores, você fala em psicólogo do clube, ele manda dar um tiro. Manda dar um tiro. Porque ele fala que isso é frescura, como disse Luquezzi. Mas não é, cara. Claro que não é. Né? No mundo de hoje, principalmente. Eu brincava desde de adolescente, eu dizia, pô, você tá com o tornozelo para você não cuida? Sim, sim. Você tá com a cabeça não tá legal, chama alguém que cuide da cabeça para poder resolver. E quando a gente vê a forma de pensar, e que você está certo, e é o que acontece. Decisão aqui, vê. Decisão ali. Pô, não posso perder aqui. Não posso perder ali. O mesmo cenário com uma outra percepção. Putz, amanhã tem uma decisão legal com o Santa Cruz, pô. Que jogaço, bicho, vai ter gente pra caramba, ó, pela emoção, aquela adrenalina tá subindo. Putz, e depois, pô, vamos pra Sul-Americana, cara, vai estar todo mundo vendo a gente, tem mais um aí, vamos lá, cara, ó, pra... É um torcedor ou jogador? Bicho, jogador. Tá, cara, ei, aí, eu fiz um, e vou falar uma parte prática do que eu já observei uma vez. Tinha um treinador no Santa chamado Erandi Montenegro. Ele era meio gago. Não me recordo. Mas foi naquele título de 90 que até hoje se discute a história do gol do Márcio Gustavo não tinha nem Alcântara. nascido ainda. Quase. E aí, o diretor do Santa, ele foi para a imprensa, chamava-se Natan Alexandrino, e falou assim, gente, nós estamos quebrados financeiramente. Não temos dinheiro. Vamos formar um time da região, tentar estagnar a parte financeira, resolver os problemas, para no Campeonato Brasileiro fazer alguma coisa. Contratou Erandi Montenegro e Marcos Melo. O Santa passou 23 jogos invicto. E eu vivi o vestiário. Naquela época o repórter estava dentro do vestiário. Aí eu vivi o vestiário. Aí era de chegar assim, mais um bichinho pro time que é azarão. Aí o jogador passava, manda a graninha pra cá. Aí, o clima era assim. Bicho molhado que chamavam. Bicho molhado. Tem a história do Estevão, lá, do Luiz Estevão, que era dinheiro bulindo na pasta do vestiário. Ó, vocês querem ganhar? Então, gente, na hora que a forma como você encara o jogo, eu acredito que esse profissional, Faria, na hora que você pega um profissional que transforma essa carga emocional em motivação e em percepção, porque você não pode estar chateado porque vai jogar com o Bahia, pô, numa decisão com 27 mil pessoas. Claro. Você não pode estar chateado porque na quarta-feira você vai voltar a jogar com o Bahia com 40 mil pessoas. Você não pode estar chateado porque você vai pegar um Botafogo na Copa do Brasil. A palavra não é chateação, é o quê? Desgaste. Você não pode estar desgastado, é porque você está motivado. O desgaste, ele está aqui, ó, na perna. Aí você vai para a parte muscular, você tem profissionais para cuidar disso aí. Mas aqui não pode estar cansado, não. Claro, também. Aqui não pode estar desgastado, não. Concordo. Aqui tem que estar feliz. E isso o Cook fala. Como é que... Desculpa o cacófato aí, que foi terrível, né? O Cook fala o seguinte. Ele diz, como é que eu posso estar chateado se eu vou jogar bola para as pessoas me verem jogar bola? Que é tudo que eu gosto e quero fazer. Você não pensa dessa forma também, não, Faria? Você não acha que está meio... Rapaz, eu penso, né, assim, o Cook, que é meu amigo, conforme eu lhe disse, ele usa algumas figuras de linguagem muito fortes também, né, assim, principalmente agora que ele parou. Mas ele era assim, tá? Eu não convivi com ele enquanto era para... Você sabe o que ele fazia? Ele era pior. Ele dentro de campo, se eu contar um que ele fez aqui, ele tá jogando lá e virava pro Muricy e falava... O Thiago está correndo errado. Não, sim. Sabe isso aqui? Sim. O Muricy não tirou o Thiago, ele saiu do jogo. Sim, ele foi vestiário e foi embora. Entrou no carro e foi embora. Eu penso em relação à motivação, sim. A gente tem uma profissional muito competente no clube, que é a Aritana, que trabalha individualmente, principalmente os atletas, né? A gente faz algumas dinâmicas de grupo. A própria comissão técnica trabalha isso muito bem. Eu penso dessa forma, em relação à parte motivacional. E a gente tem usado isso, né? A gente tem usado isso, tanto é que a gente está vencendo as decisões. Mandar conversar mais com o Richelli, porque o Richelli não pode estar estressado porque está ganhando a partida. Mas ele não está estressado, ele não está estressado. Aquilo foi uma explosão de alegria, entendeu? A gente quer que o cara seja uma máquina. Não precisa mostrar o... Não, mas houve excessos. Aí eu concordo, Léo, assim, que eu concordo que houve excesso, mas é o que eu estou te falando. A gente está tratando de um jovem,
de 27 anos, entendeu? Que está Esse no é o ápice ponto. do momento Esse da é o alegria. ponto. Claro, mas é difícil você controlar alguma coisa, passa, não existe mundo perfeito. Daqui a pouco você vai exigir que a gente seja perfeito, pô, uma ou outra coisa Não, passa. claro, Entendeu? claro. Então nós estamos tratando de um jovem de 27 anos. Feliz, estou feliz e é... Não, sim, mas isso... Você viu o Grise nos tempos da brilhantina? Claro que vi, pô. Viu? Eu não vi. Você Como sabe, vi? você Olivia sabe, Newton-John. você sabe o que... Você lembra da corrida? Lembro, pô. Você lembra o que o cara provoca? O caba chato lá, cheio de covinha lá? Lembro. Ele não enche o saco do João Travolta? Sim. Quando termina a corrida, o que é que o João Travolta faz pra ele? Dá o meu melhor close aqui. Lá vem. É isso, pô. Se o Michele chega na frente da torcida do Santos, faz assim, ó. Acabou, bicho. Tipo Mas assim, vocês vão jogar comigo, vão me irritar e eu vou ganhar pra vocês. Agora existe o mundo real e existe os filmes, né? Então, assim. boa, Alexandre. Pô, então... Eu talvez viva muito esses mundos. Não. Assim, eu acho o debate saudável, entendeu, Léo? A gente tem tentado de toda forma controlar esses ânimos, sabe assim. E eu acho que a gente tem conseguido bem. E a questão do equilíbrio, agora vamos na parte psicológica. Você assistiu o jogo nosso contra o Danúbio lá? Sim. Foi um jogo terrível. Horrível. Terrível. Foi um jogo que eu estou à vontade para falar que eu falei isso para os atletas. Né? Nós saímos de tomar aqui uns 6 ou 7. O que aconteceu nos pênaltis? São magrão. E os pênaltis que nós batemos? Todos fizeram. Não, mas como que fizeram? Bem feito. Você lembra? Bem 1 a 1? Lembro. Everton Felipe olhando para o goleiro, tirou o goleiro. Fabrício meteu lá no ângulo. Raul meteu embaixo aqui no canto. André meteu lá em cima. O que é isso? Mas nessas, Equilíbrio emocional. nessas decisões então, só um isso perdeu. Pois é. O Ronaldo Então, o Alves que é contra o isso? Joinville, o A gente, resto é a história do copo meio cheio ou meio vazio. Todo Isso. mundo, quando o atleta tem uma transborda de alegria, o atleta está muito nervoso. Agora, ninguém fala na hora de um pênalti. Depois de uma partida terrível daquela, os caras bateram os pênaltis igual bateram. Se você olhar os 4 pênaltis, se o goleiro fosse na bola nos 4, ele não pegaria nenhum. Aquilo é treinamento e equilíbrio emocional. E confiança. Veja o que você falou do André. O André, pra gente analisar, o André entrou na cara do gol, sei lá, umas 11 vezes, 12 vezes, nesses jogos em que ele passou sem marcar. E perdeu os gols. Aí André faz um gol importante. E André, no ato contínuo, ele faz um gol quase que sem ângulo dentro da Ilha do Retiro. Sim, Por quê? perfeito. Porque ele recupera a autoconfiança. Recupera a autoconfiança. Quando o André vai bater o pênalti, depois de ter perdido 3 lá atrás, ele vai bater esse pênalti, meu Deus do céu, o mundo vai se acabar. E o André bateu com a confiança de quem recuperou essa E autoconfiança. meteu a bola lá em cima no ângulo, que é uma batida mais difícil. Passa ainda. por isso, é autoconfiança que o jogador Claro, tem que claro. recuperar. Então a questão do equilíbrio emocional é isso. Eu tenho sempre a história do copo meio cheio ou meio vazio. Sim, Eu esse aqui é meio, tipo... sempre vejo seco. Ele fala assim, não. só falta meio, eu falo, ainda tem meio. Eu vejo ele sempre meio cheio, entendeu? E eu acho que vimos conseguindo trabalhar isso, entendeu? Olha só, nós empatamos o jogo em casa, 1 a 1, muita gente com ar derrotista, eu tenho certeza que nós vamos ganhar esse jogo na Fonte. Nós vamos ganhar esse jogo na Fonte. Baseado em que você tem certeza? Baseado no conhecimento que a gente tem do nosso grupo de atletas. Nós estamos mobilizando esse grupo, temos um jogo contra o Cruzeiro amanhã e vamos ganhar esse jogo quarta-feira, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos fazer um trabalho com esse grupo, o Bahia vai ter que jogar, o nosso time... Não, 2-2 passa, já é campeão. Não, mas nós vamos ser campeão. Nós vamos ser campeão, eu tenho total convicção Mas disso. depender de São Magrão de novo. Tenho confiança. Se depender de São Magrão é porque a gente tem um grande goleiro. Aí fala, precisa ter um bom goleiro. Nós temos, isso Que é bom que mérito. tem. O contrato ia acabar, o clube renovou. Renovou até o final de 2018. Isso é mérito, entendeu? Então a culpa de ganhar é porque tem o São Magrão? Isso não é culpa não, isso é mérito. Por que o outro não tem? Por que o esporte tem? Porque o esporte foi competente de trazer o atleta e manter ele aqui. Aí vai o Diego, faz um gol espetacular, mas o Diego salvou. Mas por que salvou? Porque a diretoria foi lá, comprou, trouxe o jogador e manteve o jogador. Mérito da presidência, que fez todo um esforço, vem fazendo um esforço. Alexandre, campeonato, a gente falou aqui, em campeonato em Copas. Copas você ganha sem ter um grande elenco, porque são 7 jogos. Né? Eu sou contra a Copa do Mundo, por exemplo. Eu queria um campeonato mundial de países. Aí ia ganhar o que fosse melhor realmente. Copa vai acontecer, apesar de ser um ciclo de 8, 9 Volta seleções. para o mundo real, Léo. Sai do mundo de Pois é, voltando para o mundo real, o campeonato, no meu modo de ver, quando você começa a jogar uma sequência de partidas que você tem um bom rendimento, você meio que entende o time. Então o Sport para jogar com o Bahia, rendendo um bom futebol, eu acredito no Sport vencer no Bahia. Do jeito que vem, mesmo conquistando o que o Sport tem conquistando, eu acho que tem uma palavra que faz a diferença para o Sport conseguir passar pelo Bahia. Superação. Você não vê assim, não? Você sabe o que vai fazer a gente ganhar do Bahia? Futebol.
a gente jogar futebol. Superação é importante, determinação é importante, força física é importante, motivação é importante, mas o que você faz ganhar o jogo é o futebol. Eu acho que nós temos que fazer um bom jogo, equilibrado, entender como que o Bahia vai jogar, o que vai representar a volta do Regis, o que vai representar a volta do Edson, como que o Ney vai armar o time. Eu acho que o que vai fazer ganhar esse jogo é futebol. É um grande jogo, que a gente vai ter 40 mil torcedores do Bahia lá, devemos ter 5 mil torcedores do Sport, que eu sei que a nação rubro-negra vai estar lá, vai prestigiar a equipe. E a gente tem jogador com respaldo, com bagagem suficiente para não sentir nenhum tipo de pressão em jogar futebol. E a gente vai lá jogar futebol e tentar ganhar dentro de campo. Eu acho que esse é o recado que tem que ser passado, que se a gente fizer um grande jogo, a gente ganha. Porque, na minha opinião, o nosso time é melhor do que o do Bahia. Eu queria fechar com essa frase aí. Na opinião do Alexandre Faria, o Sport é melhor do que o Bahia. Quem viver, verá. Quem viver, verá. E se ganhar, não está tudo certo. E se perder, não está tudo errado. Concordo. Aí a teoria do tudismo que a gente debateu várias vezes. Obrigado, Alexandre Faria, pela sua presença aqui. Valeu, Léo. Gustavo Luquez, grande abraço, parceiro. Até a próxima. Léo. Até a próxima. Amanhã tem um Tá na Rede ao vivo aqui nos estúdios da Nova Nordeste. Não perca, tá super legal, tá sensacional. Tudo sobre esporte cruzeiro, jogos do final de semana. E a gente vai voltar com o Toque de Bola na próxima semana, no próximo sábado, às 7h30 da noite. Tenham todos uma ótima noite de sábado e um ótimo domingo. Tchau.